futebol que vamos comentar aqui. Vamos sim, hoje nós recebemos dois convidados especiais, dois adolescentes que acompanharam a Copa do Mundo aqui na Bahia e registraram isso com uma câmera portátil. Eles vieram falar sobre essa experiência com a gente. Boa noite ao João Gabriel. Tudo Boa bem? noite, obrigado aqui pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. E João Gabriel é baiano e espanhol, tem nacionalidade. Moro lá há 14 anos já e, bom, viemos aqui passar as férias e assistir a Copa, né? E o Aaron Gutierrez, tá certo? Sí, Aaron Ajoco Gutiérrez. Ah, muito gosto. O Aaron não fala espanhol, a gente vai aqui, a pedida do que ele for não fala português, perdão, fala espanhol, mas a gente vai aqui meio que traduzindo o que ele fala. Dá para entender muitas palavras, né? Ele fala pausadamente, fala de forma clara. Ele fala catalão, né? Fala Sí, também. también. Catalão também. Catalán, castellano, inglés y estoy estudiando francés. Francês. Muito bem. Então a gente vai ver daqui a pouquinho também esse clipe que eles fizeram, né? Esse registro da Copa do Mundo no Brasil. Vão levar lá para a Espanha, mostrar como é que foi essa experiência. Vocês inclusive assistiram o jogo da Espanha aqui em Salvador, né? Assistimos e, bom, torcimos para a Espanha e, bom, foi meio decepcionante a participação da Espanha, mas foi legal, né, assistir a Espanha jogando a Copa do Mundo aqui no Brasil. Você que é torcedor do Barcelona, viu muitos jogadores do Barcelona em campo, Sí. mas não deu certo, né? Bueno, es un sueño hecho realidad igualmente, pero no sé, me decepcionó bastante, pero estoy contento por el papel que hemos hecho en todos los mundiales. Bueno. Falou aí que O que é que significou para vocês, espanhóis, a derrota da Espanha? Seria o mesmo que significou a saída do Brasil da Copa, como aconteceu? Eu acho que, na verdade, eu acho que a derrota da Espanha foi encarada lá pelos jornais espanhóis, pela mídia espanhola, de outra maneira de como foi a derrota do Brasil, né? Lá eles falaram em tom de agradecimento à seleção, aos jogadores, ao que eles tinham feito. E aqui foi diferente, né? Aqui foi culpa de Fred, culpa de Filipão, culpa da CBF, entendeu? Eu achei que foi interessante a diferença. Mas o Vicente Del Bosque, pelo menos, teve uma atitude louvável. Ele esperava outros resultados, claro, a Espanha com o time que tinha, embora envelhecido 4 anos, e quando chegou lá, ele entregou o comando da seleção. Não ficou ainda, não sei, depende de mim, vou ter uma conversa. Ele teve bom senso. Mas você viu que ele foi renovado agora. Foi, por isso continuou. Bom, é isso, né? Eu acho que... Bom, eu não sei se a atitude dele também foi muito assim, né? Mas, enfim. E como é que surgiu a ideia de vocês produzirem esse vídeo? Como a gente vinha pro Brasil, aí a gente resolveu comprar a GoPro, né, a câmera portátil que você falou, e aí fazer esse clipe na verdade, eu queria mostrar a boa imagem do Brasil, né, porque lá na Espanha muita gente tinha desconfiança de que a Copa fosse um fracasso, né, pela violência, bom, porque a imagem do Brasil lá, na verdade, é meio ruim em vários aspectos. Aí eu queria mostrar que, inclusive para meu entorno, para as pessoas que eu conheço, que a Copa do Brasil foi, para mim, um sucesso, né, de administração e tal. E esse foi, na verdade, o meu primeiro objetivo na hora de fazer o clipe, né? E o Aaron, o que achou da cidade? Sin duda es el país del fútbol. La gente está muy feliz, o sea, por las calles todo el mundo vistiendo de amarillo. Yo creo que esto en España no hubiese pasado. Bacana. Todo el mundo, pero como en España no es tan seguido el fútbol, creo yo, bueno, no sé. Eu pergunto a vocês, com essa geração que está chegando de jogadores, por exemplo, aqueles que estão parando na seleção, como Xabi Alonso, Iniesta, Puyol, Piqué, que são jogadores já bastante experientes, o próprio goleiro Casillas, será que a Espanha vai se manter numa posição top no ranking mundial?
Eu acho que sim, porque a geração que está vindo agora também tem grandes jogadores. Isco, Deulofeu, Ressé, Thiago Alcântara. Eu acho que o futebol de base na Espanha, as categorias de base e tal, tudo isso funciona muito bem, na minha opinião, bem melhor que aqui no Brasil. Porque tudo o que é a formação técnica e tática dos jogadores, acho que está muito mais desenvolvida lá do que, pelo menos, o que eu vi aqui no Brasil. Porque eles planejam melhor. A longo prazo. A longo prazo, a coisa não é feita a curto prazo. E os ex-jogadores, e o Barcelona é um bom exemplo disso, sempre são aproveitados dirigindo categorias de base do clube, não é isso mesmo? Exatamente. Ainda mais lá, existe muito mais a cultura de trabalhar mesmo o futebol, de desenvolver ele taticamente, tecnicamente, porque aqui eu vejo que parece que você só treina mesmo se você joga ou no Bahia ou no Vitória. Lá tem vários campeonatos amadores que os times treinam 3 vezes por semana, e é isso que eu acho que isso ajuda no desenvolvimento dos jogadores, e por isso que surgem mais jogadores assim, de nível alto, várias gerações aí. Muito bem, deixa eu convidar você a participar do nosso programa, twitter.com/cartãoverdeba ou facebook.com/cartãoverdeba, está aqui no rodapé da sua tela. Você entra, manda o seu recado para a gente, que a gente vai lendo aqui ao longo do programa. Pode inclusive mandar mensagens, perguntas, curiosidades sobre essa visão do Aaron e do João Gabriel, que moram na Espanha. O Aaron nasceu lá, o João Gabriel nasceu aqui, mas mora lá há 14 anos, então tem uma visão diferente dessa Copa do Mundo, de todo o comportamento aqui da nossa sociedade. Agora eu vi você jogando futebol ali no vídeo, né? E vocês entendem. Não, Aaron ele joga muito bem futebol. Na verdade, eu acho que ele inclusive teria nível para ser profissional. Eu sempre animo ele a fazer a carreira de jogador profissional. Quantos anos ele? 17. Então dá para jogar no Espanhol de Barcelona, não dá? Só que é isso, lá o nível na base mesmo é muito mais alto do que aqui, entendeu? Eles têm olheiro pelo mundo todo, eles formam jogadores desde que têm 13 anos, a qualidade mesmo técnica dos times de base é muito mais alta do que eu vejo aqui. Não tenha dúvida. Y la cantera del Español está más o menos al nivel de la del Barça. Então, ele falou que a base do Espanhol está mais ou menos do mesmo nível da do Barcelona, né? É verdade. Então não é tão fácil. Um time assim. também que faz um bom trabalho na Espanha, na base, é o Sevilha, que é um bom time. Um time, claro, é um time mediano na Espanha, mas um time bem estruturado. Também o Villarreal também faz um grande trabalho na base. Bom trabalho. Tem o time do Gabriel Paulista. Do Gabriel Paulista, está lá. Ele tem jogado lá, você que acompanha eu simpatizo muito com o Villarreal. Ele tem jogado, ele recebeu várias oportunidades, só que eu vejo ele muito precipitado pro futebol. Ele tem a qualidade física, fisicamente ele tem um físico bom, assim, ele é rápido, ele vai bem na antecipação, só que ele foi expulso 3 vezes, eu acho, por assim expulsões meio bobas, entendeu? Que comprometeu o Villarreal, e deixaram de botar ele, querem contratar outro zagueiro para essa temporada. Vamos ver se ele tem que amadurecer um pouco ainda. O zagueiro titular me parece é um argentino, né? Musacchio. Isso, Musacchio, que disputava a posição com ele. Na verdade, isso. Ele é o titular, e tinha Dourado e Gabriel Paulista que estavam disputando aí o lugar. Eu, à distância, tenho acompanhado um pouco a trajetória dele, e o que você está dizendo é verdade. Ele chegou, começou a entrar, entrou, ficou e começou agora a sair. É, isso mesmo. A gente vai voltar a falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre essa experiência desses dois jovens. A gente vai agora falar do Bahia, que foi ao Estádio Independência, saiu na... João, o Campeonato Brasileiro, ele é exibido lá na Espanha, na Europa? Não, muito pouco? Não, na verdade, nada. Tipo, ninguém conhece, se não fosse por mim lá em Barcelona, ninguém conheceria o Vitória, o Bahia, os clubes mais modestos, né? Por exemplo, o Atlético Mineiro é conhecido por causa do Ronaldinho Gaúcho jogar, mas no geral não. E sobre isso que você falou, só recupero aqui que você falou que
a gestão no futebol brasileiro é atrasada, né? Acho que essa renovação que se fala do futebol brasileiro tem que começar por aí, pelos métodos de gestão dos clubes e da federação, da Confederação Brasileira de Futebol. Acho que por aí que tem que começar, não tocar técnico. Tocar técnico não adianta. Não vai resolver nada, entendeu? Perfeitamente. Eu acho que começa por... E um grande exemplo, até na cidade que vocês moram, né? O Sandro Rosell pediu demissão quando surgiu aquela coisa do Neymar, da venda do Neymar, que foi muito mal recebida, né? Lá na Catalunha. Porque teve problema de imposto evadido e não foi declarado algumas contas aí, mas é isso, eu acho que se o Campeonato Brasileiro, com todo o talento futebolístico que existe aqui no Brasil, né, se os clubes soubessem gestionar, os dirigentes forem capazes de gestionar os clubes melhor e talvez de manter alguns jogadores ou não vender tão cedo e inclusive aumentar o espetáculo do campeonato, né, padrão FIFA que se diz, uma retransmissão assim com imagens de mais qualidade ou coisa assim. Eu acho que sendo aqui o país do futebol, esse campeonato tem potencial de se convertir num dos melhores do mundo, pelo menos melhor do que está agora, né? E o que a gente vê muito na Europa, né, o João pode até falar sobre isso, é essa questão que o futebol europeu, o controle da seleção é feito de uma maneira e o controle da liga é feito de outra maneira. A gente vê isso no futebol alemão, no futebol inglês, o próprio futebol espanhol e a liga de futebol profissional e a Federação Espanhola de Futebol são coisas distintas, né? E essa revolução que vem acontecendo no futebol alemão, que está na moda, todo mundo só fala da Alemanha agora, não aconteceu por acaso. Em 2000, quando a Alemanha perdeu a Euro, tudo parou lá e eles começaram a consertar as coisas. A Alemanha foi terceiro lugar dentro de casa, promoveu a Copa para ser campeã, não levou, mas nada, o mundo não se acabou. Klinsmann estava lá, Joaquim Löw era o seu auxiliar técnico, ele ficou na seleção, Klinsmann saiu, foi para os Estados Unidos e a metodologia foi a mesma. Além disso, com a federação tomando a frente desse projeto, foi feito um trabalho de recrutamento de jovens em toda a Alemanha, com vários centros de treinamentos e pescando jogadores desde 11, 12 anos de idade que foram trabalhados para jogar em seleções de base. Você tem um exemplo disso do Schalke 04. Neuer, goleiro da seleção, e Ozil são jogadores feitos lá. E Borussia Dortmund. É? Borussia Dortmund. Sim, exatamente. São jogadores fantásticos. Se você reparar na seleção da Alemanha, não sei se o 90% dos jogadores, no mínimo, jogam no campeonato alemão. Isso. Se você reparar, os clubes apostam neles e eles vão desenvolvendo suas qualidades até chegar a ser jogadores de primeiro nível mundial. Não que a diferença do que acontece aqui no Brasil, de que, pelo que eu vejo, na primeira oportunidade, vários dos clubes vendem os seus jovens para o exterior, né? Tanto é que o Diego Costa é um grande exemplo, né? Ele saiu daqui muito cedo, foi jogar no futebol, jogou em Portugal antes de ir para a Espanha, salvo engano, mas foi lá que ele adquiriu a qualidade técnica, o conhecimento tático do futebol e acabou chegando à seleção espanhola, né? Não à seleção brasileira, porque aqui ninguém conhecia o Diego Costa. Mas os empresários no Brasil têm um poder que no primeiro mundo da bola eles não têm. Por exemplo, vou dar um exemplo do empresário brasileiro, João Feijó, que é dono do Corinthians de Alagoas. Ele tem mais de 100 jogadores jogando em Portugal e na segunda divisão da Espanha. Ele tem o Corinthians de Alagoas, onde ele faz esse trabalho. E manda para lá. E manda para lá. Daí saiu Pepe. Deco saiu daí. E outros jogadores que estão brilhando e que foram naturalizados e jogam em outras seleções. Isso no primeiro mundo não acontece, porque ninguém chega, por exemplo, na Espanha para pegar jogadores e trazer para o Brasil, para a Argentina. Ao contrário, sai daqui para lá. Então, talvez por aí poderia se começar para essa revolução no futebol brasileiro.
né? Por isso que quando você falou isso de Dunga, novo selecionador, eu falei, bom, Dunga, qualquer outro que vier, essa qualidade que... não falta talento, na verdade, na minha opinião. Porque o Brasil sempre viveu de individualidades. Nós, quando tínhamos Pelé, Garrincha, Romário, Bebeto, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, nós ganhamos títulos. Ganhamos 5 títulos. Agora que nós precisamos, porque o futebol mudou muito. Hoje você não joga só com a individualidade. Você tem que ter a força do conjunto. Holanda, França, Alemanha mostraram nessa Copa do Mundo. Costa Rica. A própria Costa Rica. A própria Costa Rica que Colômbia, surpreendeu. né? Colômbia, bela seleção. Bom, muito obrigado aqui ao Aurino Sobrinho, o Daniel Oliveira, que estão participando aqui pelo Facebook, o Luiz Sérgio Rocha Brandão fala que show de bola, programa nota 10, fã, obrigado, continue participando, twitter.com/cartãoverdeba ou facebook.com/cartãoverdeba. Ainda sobre esse tema de jovens jogadores que saem do Brasil muito cedo, o Anderson Talisca estreou sexta-feira pelo Benfica com o pé direito, quer dizer, de cabeça, na verdade, né, fazendo o gol da vitória dos encarnados sobre o Estoril Praia. Vamos ver? Aí o cruzamento que veio da esquerda, o Anderson Talisca compridão ali no meio da área, ó, de cabeça. E eu vi uma crítica no jornal A Bola de Portugal, que eu estava lendo lá na redação, fazendo os maiores elogios a esse jogador, dizendo que era um jogador de boa qualidade técnica, uma boa bola parada e que impressionou positivamente. Pena que ele não tenha jogado hoje contra o Sport, né? Eu assisti esse jogo, jogou, foi titular hoje. Assisti esse jogo na sexta-feira, o Talisca é o cobrador oficial de bolas paradas do Benfica. Perfeito. Começou jogando com o time reserva o Benfica, mas os jogadores titulares foram entrando, eram 11 substituições. Eu pensei que ele não tinha jogado Não. hoje. E, inclusive, o Talisca ficou, durante boa parte do jogo lá, sendo um dos principais jogadores do time. Hoje o Benfica perdeu para o Sport na final desse torneio amistoso por 1-0, né? taça de honra. E o Talisca foi eleito o melhor jogador do campeonato. Então, por aí já mostra que ele começou no pé direito. Porque o Benfica é um clube também que vende muitos jogadores. Foi assim que Davi Luiz foi para lá, Ramírez foi para lá. É a ponte, né? É a ponte. E de lá foram para a Inglaterra, onde fizeram sucesso. E Davi Luiz agora está jogando no Paris Saint-Germain. Exatamente. Muito bem. A gente vai encerrar esse primeiro bloco. Vou despedir aqui dessas duas feras. Um prazer muito grande ter vocês aqui. Obrigado, um prazer foi Eles nosso. voltam para a Espanha quando? Yo dentro de 2 días. 2 dias só? E você? Bom, eu vou ficar mais um um tempo mais tempinho. aqui, depois eu tô voltando. Tem família aqui, né? Tem outros compromissos. Exatamente. Bom, então muito obrigado. Parabéns aí por ter tido essa iniciativa de levar essa boa imagem do Brasil lá para a Espanha. Tenho certeza que o Aron gostou daqui do nosso país. Pretende voltar então? Pretende voltar? Regressar ao Brasil? Espero que sí. Me ha gustado mucho, la verdad. Muito bem, então. Boa estada aí nesses últimos 2 dias. Você que fica aí mais tempo também, aproveite bem. A gente vai para um rápido intervalo no Cartão Verde, daqui a pouquinho.